gente vai tentar falar um pouco aqui do SIC, certo? O algoritmo SIC. E qual é a ideia do algoritmo SIC? O algoritmo SIC é bem simples de entender qual é a dinâmica dele, certo? O que a gente vai ter aqui é o seguinte problema: determinar se alguma palavra, alguma cadeia, ela pertence ou não, ela consegue ou não ser gerada pelaquela gramática, certo? Vocês lembram que na prova a gente viu uma situação que era assim, né? Eu passei alguma palavra, não lembro exatamente qual era a palavra, mas era algo como isso, né? Digamos que era aqui. Aí tinha uma gramática, certo? Cisão, derivava azão, bezão, azão derivava em outra coisa, bezão derivava em outra coisa, certo? E eu pedi para vocês derivarem essa palavra com a gramática, né? Então, vocês montaram lá, era algo assim, né? Ou em desenho, ou com aquela forma escrita mesmo, né? Tem a cisão, derivando em azão, bezão, digamos que bezão, bezinho, bezinho, enfim, e por aí vai até chegar na palavra, né? Que é azinho, bezinho, bezinho, azinho, bezinho, azinho, certo? Vocês tinham esse problema lá na primeira prova. Só que suponha que você não sabe se W pertence ou não, certo? Lá na prova eu pedi para você montar a árvore de derivação. Só que lá, claramente, do jeito que a gente havia colocado na prova, a palavra com certeza pertencia ao quê? A palavra pertencia à linguagem gerada pela gramática, certo? Essa anotação aqui. A palavra pertencia à linguagem gerada pela gramática. Só que, dependendo da gramática que você estiver lidando, né, se ela for muito complexa ou algo do gênero, você pode ter dificuldade de pegar uma palavra e dizer que ela pertence àquela gramática. Ou seja, se ela pertence à linguagem gerada pela gramática. Ou seja, se você consegue derivar aquela palavra a partir da gramática. Então, essa é a dinâmica do SIC, certo? O algoritmo SIC. É basicamente você pegar uma palavra de teste, certo? Uma palavra W, e dizer se ela pode ser gerada ou não pela gramática, né? Eu coloquei a anotação da gramática aqui, ou seja, o que a gente vai trabalhar nessa questão, certo? A gente vai ter as seguintes entradas. A gente vai ter uma palavra de teste, ou seja, a palavra que a gente vai verificar com o algoritmo, já que o algoritmo é de validação, certo? O algoritmo vai te retornar se ele pertence ou não à linguagem, certo? A gente vai ter a nossa gramática, certo? Que é a gramática que você estiver trabalhando, e a linguagem que é gerada por aquela gramática, certo? Se você está lidando com uma gramática que gera números binários, a linguagem é o quê? A linguagem dos números binários. E você vai ter uma palavra, né, possivelmente um número binário. A gente vai ter o tamanho dela, que vai ser representado pelo N, e a gente vai verificar se ela pertence ou não, certo? O algoritmo ele já está escrito aqui, certo? Vou deixar ele escrito aqui desse lado. Esse é o algoritmo do SIC, certo? E a gente vai trabalhar em cima de um exemplo, né? O melhor jeito da gente verificar como ele funciona é em cima de um exemplo. Mas aqui tem um pré-requisito, certo? E o pré-requisito do algoritmo SIC é que a nossa gramática esteja na forma pré-requisito. É que a nossa gramática esteja na forma normal de Chomsky, certo? Tem de estar na FNC, certo? Forma normal de Chomsky. Esse é o nosso pré-requisito aqui para o algoritmo SIC. Então, lembre-se primeiro do funcionamento, do funcionamento da forma normal de Chomsky. A forma normal de Chomsky diz que as nossas regras gramaticais podem ser de dois tipos, certo? Azão deriva em bezão, cesão, tal que azão, bezão, cesão pertencem às variáveis da gramática, ou azão deriva em azinho, certo? Tal que azinho pertence ao alfabeto da linguagem. Ao alfabeto da linguagem, certo? Perceba que nessa segunda regra aqui, azão deriva em bezão, cesão. Agora tentem pensar como se a gente tivesse uma palavra. Digamos que eu tenho a seguinte entrada: azinho, bezinho, bezinho, azinho, bezinho, certo?
Digamos que meu W é esse cara aqui. Vamos dizer que a gente está montando a nossa árvore de derivação, Em algum momento a gente tem essa seguinte configuração: K, Y, tal que desse lado, independente qual é a geração aqui, ele gerou o quê? Ele gerou Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho. E desse lado, ele gerou Azinho, Bzinho. Se eu fizesse, supondo que eu já sei que esses dois caras geram essas duas palavras, certo? Essas duas substrings. Se eu fizer isso aqui, Szão, derivando nesse Kzão e nesse Yzão, isso quer dizer o quê? Se existir uma regra tal que Szão deriva em K, Y, quer dizer que o quê? Se esse cara pode ser derivado a partir dessa variável Kzão, certo? Independente de quais são as derivações de Kzão e independente de quais são as derivações de Yzão. Mas se eu conseguir derivar Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho por K e Azinho, Bzinho por Y, e existe essa regra aqui, certo? Então, a W pertence à linguagem gerada pela gramática, certo? Essa é a intuição por trás do SIC, certo? A intuição por trás do SIC é justamente utilizar a fórmula normal de Chomsky, porque a fórmula normal de Chomsky faz esse cara aqui, certo? Ele tem uma das formas, dos tipos, né, de derivações na fórmula normal de Chomsky, é que Azão vai derivar em Bzão, Czão, ou seja, esse cara aqui pode ser lido como a primeira parte da string, certo? Primeira parte da string. E esse cara aqui, a segunda parte. E isso é fácil a gente ver quando a gente faz derivações, certo? Suponha que você tem uma gramática e a regra inicial da gramática, digamos que a regra inicial da gramática é Szão. E a Szão deriva em Azão, Bzão, certo? Aí Azão tem todas as suas regras de derivação. E Bzão tem todas as suas regras de derivação, certo? E você quer derivar alguma palavra a partir dessa gramática. Quando você está montando aquele desenho de árvore, por exemplo, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Se a Szão só tiver essa regra, a gente vai fazer o quê? Azão, Bzão. Vocês não concordam comigo que na hora de eu ler a string, lembrando que a string eu leio da esquerda para a direita, certo? Ou seja, o que eu vou ler na string? Eu vou ler o que tiver em A, ou seja, o conteúdo que tiver em A e o conteúdo que tiver em B. Digamos que aqui leu W1 e aqui leu W2. Então a palavra W, lida a partir da minha derivação Szão, vai ser o quê? A concatenação de W1 e W2. Certo? Ou seja, a partir do momento que você faz uma subdivisão, independente de quantos filhos tenha, se tivesse 3 filhos aqui, por exemplo, Bzão, certo? Seria o quê? W, W1, W2, W3, certo? Isso é geral, não importa como é o seu tipo de gramática. A grande diferença é que na fórmula normal de Chomsky, a gente consegue fazer isso com apenas 2 filhos, certo? E isso é muito útil para o algoritmo, e a gente vai já ver o porquê, certo? Então, deu para compreender que na hora que a gente está derivando uma palavra, a gente está derivando o quê? As substrings dela. Hoje a gente está derivando dela por parte. Então, a gente vai visualizar o SIC a partir dessa ótica, certo? Dinâmica de substrings, certo? Tentem pensar nas substrings. E a gente vai ver isso com um exemplo. Na última aula a gente viu essa gramática aqui, certo? Eu vou dizer que é G. G vai ter as variáveis Pzão, Azão, Bzão, Xzão, Zzão, Uzão. O alfabeto da minha linguagem vai ser igual a 012, certo? Esse daqui é o exemplo que eu mostrei na aula de fórmula normal de Chomsky, certo? Vou ter minhas regras e a minha variável inicial vai ser Bzão, certo? Essa vai ser a gramática que eu vou trabalhar. E agora eu vou montar as regras. As regras vão ser essa aqui, certo? Pzão vai derivar em Zzão, Xzão, certo?
ou Zzão, Uzão. Eu tenho aqui a gramática que a gente tirou na última aula, só para acompanhar. Azão vai derivar em Azão, Bzão, ou 2, ou Zzão, Xzão, ou Zzão, Uzão. Bzão deriva em 2, ou Zzão, Xzão, ou Zzão, Uzão. Xzão deriva em Azão, Uzão. Zzão deriva em 0 e Uzão deriva em 1. Certo? Essa foi a gramática que a gente fez na última aula. Era uma gramática diferente e a gente transformou ela para a forma normal de Chomsky. Certo? Então essa gramática que a gente vai trabalhar aqui. A partir dessa gramática, vamos supor que eu tenho a seguinte palavra de teste. Vamos dizer que W vai ser igual a 02011, certo? Logicamente, você tem essa palavra. Eu vou colocar aqui do lado para ficar mais fácil, certo? Tentem lembrar disso aqui, certo? A gente vai pegando isso aqui depois. Então, vou colocar aqui do lado só para usar esse meio, né? Para a gente fazer o algoritmo trabalhando passo a passo. Então eu vou ter minha palavra de entrada W, vai ser 02011, certo? Para essa gramática, a gente vai verificar se essa gramática é capaz de gerar essa palavra, certo? E a gente tem que N é o tamanho de W, que é igual a 5, certo? Então como é que o algoritmo funciona? O SIT funciona da seguinte maneira, ele trabalha com substrings. Então tentem pensar na seguinte forma. A gente vai ter uma tabela, certo? A gente vai chamar ela de T. E essa tabela, ela vai ter o tamanho em linha, em coluna, né? Do tamanho da string, certo? Se ela tem 5 aqui, a gente vai ter 5 posições, certo? 3, 4, 5. E aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, vou pegar um aqui. Lembre-se da substring. Vamos supor que a gente está trabalhando com a parte cortada da string. Certo? Vamos cortar ela toda. Certo? Vamos dizer que W é parte 0, parte 2, parte 0, parte 1, parte 1. Certo? Ou seja, a gente quebrou toda a string. Perceba que na forma normal de Chomsky a gente tinha duas formas de derivação. Uma era Azão deriva em Bzão, Czão, e a segunda era ficou feio aqui. Azão deriva em Azinho, certo? Por quê? Porque na forma normal de Chomsky eu sempre tenho derivação para cada símbolo terminal, ou seja, cada elemento que pertence ao alfabeto da linguagem. Se eu tenho esse cara aqui, então faz sentido eu dizer que eu consigo derivar esse cara com alguma derivação, certo? Cada um deles faz sentido dizer que para cada letra, para cada símbolo, eu consigo achar uma derivação, ok? Então a gente parte primeiro do ponto 2, ou seja, do símbolo terminal da string. Então qual é a ideia? Que é justamente essa primeira parte aqui do algoritmo. Esse primeiro loop aqui, esses primeiros dois loops. Então para cada letra de W, né, para cada símbolo terminal de W, W é minha palavra, né, eu vou verificar quais são as regras de derivação para esses caras. Certo? Então eu vou primeiro pegar a posição 1. Né? E quem é a posição 1? Pensem assim, a posição 1 é como se eu fizesse isso aqui, ó, W1 de 1. De 1 até 1, certo? Quem é W de 1 até 1? É 0. W. Deixa eu olhar é W, vou colocar dessa forma aqui, ó. W1 de 1, certo? Opa. É igual a 0. W2, 2 é igual a quê? É 2. W3, 3 é 0. W4, 4 é 1,
certo? E W55 é 1. Tal que o quê? Se eu fizesse isso aqui, W de 1 até 5, 5 é o tamanho da string, isso é igual ao próprio W, que é igual a 0201, certo? Ou seja, é a própria palavra que eu estou tentando adivinhar, certo? Então, eu vou pegar cada substring de tamanho 1 na fase inicial do algoritmo e verificar quais são as regras que geram cada símbolo terminal, certo? Deu para ficar isso bem claro, né? E a gente vai fazer isso na nossa tabela, na nossa linha aqui, na nossa linha principal. Então, quais são as regras de derivação que geram zero, por exemplo? Então, olhando a nossa gramática, a gente só tem uma regra de derivação que gera zero, que é o quê? Zzão deriva zero. Então, Zzão vem aqui para a nossa tabela, certo? D de I, ad, azão, ou seja, a azão que pertence às variáveis da gramática, tal que a azão deriva em B, certo? Bzinho, e Bzinho é igual a posição, né, da string, nesse caso aqui seria o zero. E a gente vai fazer isso continuamente até os outros. Ou seja, quem deriva 2? 2 vai derivar pelo azão. Por quê? Porque tem uma derivação, a azão deriva em 2, certo? Que é essa segunda aqui. Então, na posição 2, 2, eu vou colocar azão, certo? E eu vou continuando a fazer isso até eu ler todas as variáveis aqui da minha string, né? O zero, a gente já sabe quem é, né? Que é o próprio Zzão, que está aqui. O 1, quem gera 1 é o U, certo? Então a gente coloca o Uzão na posição 4, 4. E na posição 5, 5 também a gente precisa gerar um 1. Então, posição 5, 5, Uzão. Beleza? Então a gente fez a primeira parte desse algoritmo, que é trabalhando em cima do segundo tipo de regra para a fórmula normal de Chomsky, né, que era azão deriva em azinho. Mas agora atentem para a primeira regra. A primeira regra é azão deriva em Bzão Czão. Partindo do fato de que a gente está nos nós folhas, se a gente pegar lá nosso conceito de árvore, em algum momento a gente tem as folhinhas aqui, né? Azinho, certo? Se eu for subindo nessa árvore, eu tenho que, para gerar o meu Bzinho, digamos que Bzão derivou Bzinho desse lado e ele derivou alguma coisa desse lado, certo? Digamos que é azinho. Se eu subir na minha regra gramatical, Bzão derivou azinho Bzinho, certo? Só que na forma normal de Chomsky, a primeira regra diz o quê? Que azão deriva em Bzão Czão. Só que Bzão está derivando... Opa, aqui é uma derivação. Aliás, era igual mesmo. Para isso aqui acontecer, usando a forma normal de Chomsky, o que tem que acontecer? Tem que azão deriva em Bzão Czão, tá? Que Bzão deriva em A e Czão deriva em B, certo? E isso é válido por quê? Porque esses dois caras, eles pertencem à forma 2 da regra de Chomsky e esse cara pertence à forma 1, certo? Então, subindo pelas substrings, o que isso na prática quer dizer? Quer dizer que que eu vou manipular a minha string agora, as substrings até chegar à substring que é igual à própria string. Ou seja, se eu tenho uma string de tamanho 5, quais são as substrings que eu tenho de tamanho 5? Quais são as substrings que eu tenho? Eu tenho substrings de tamanho 2, de tamanho 3, de tamanho 4 e de tamanho 5, que é a própria string, certo? Então a gente vai trabalhar em cada um desses, certo? A gente vai fazer isso para todos. Então a gente vai tentar gerar, para cada substring de tamanho 2, quais são as regras possíveis que gerariam um pedaço da string, e para tamanho 3, para tamanho 4, para tamanho 5 e assim por diante. Então vamos pegar aqui a nossa palavra W, certo? W é o que? 0201.
agora a gente vai manipular strings, substrings de tamanho 2. Quais são os substrings de tamanho 2? Substring de tamanho 2 é esse aqui, ó. 02, 20, 01, 11, certo? Ou seja, quais são, se eu fizer aquela anotação assim de W, é o que? W12, W23, W34, tá? E W45. São todos strings de tamanho 2, que vão gerar o quê? 02, 20, 01 e 11. Então, existem regras que conseguem gerar esses caras aqui usando a forma 1 da forma normal de Chomsky, o tipo 1 da forma normal de Chomsky. Ou seja, por exemplo, para 02 eu tenho alguma regra razão tal que Bzão, razão deriva em Bzão Czão e Bzão deriva em 0 e Czão deriva em 2. Eu tenho alguma regra desse tipo, certo? Para esse caso aqui, o que eu teria que ter? Só existe uma regra que deriva 2. E quem é essa regra? É a razão, certo? Então, quem seria esse cara aqui? Ele seria o meu razão, certo? Qual é a única regra que deriva 0? É Z, certo? Então, Zzão deriva em 0. Então, trocando os nomes aqui, só para a gente não ficar com dois A's, eu teria o quê? Eu teria que ter alguma regra Y, certo? Derivasse o quê? Em Z e A para gerar 0,2, certo? Mas eu tenho alguma regra que gera 0A? ZA? ZAzão? Não tenho. Eu tenho ZXzão, ZUzão e só, né? ZXzão, ZUzão, ABzão, AUzão, não tem ZA. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não consigo gerar essa substring com a nossa gramática, ok? Ou seja, o que vai acontecer? Na posição 1, 2, ela vai ser um conjunto vazio, certo? Posição 1, 2, 1, 2. E a mesma coisa eu vou continuar. Existe alguma regra Yzão, vou até mudar os nomes aqui, né? KW, tal que Kzão é 2 e W é 0, certo? Ou seja, a segunda aqui de 2, 3, ou seja, como é que eu conseguiria gerar dois zeros? 2 eu só consigo gerar a partir de azão, certo? Só azão gera 2. E 0 é Z, certo? Eu tenho alguma regra AZ? Não tem. Não tem nenhuma regra. Ou seja, do lado direito da minha gramática não existe nenhuma regra chamada AZzão. Então, também não consigo. Então, logo, a posição 2, 3 também é um conjunto vazio, certo? Não vai ter ninguém nessa posição. Mas agora perceba 3, 4. A posição 3, 4 aqui, né? Existe alguma regra Zzão tal que KW, K deriva em 0, W deriva em 1? Quem é que deriva 1 aqui? É o zão, certo? Olhando a nossa gramática, o zão deriva 1, certo? E quem deriva 0 é Z. Zzão, certo? Ou seja, acabou que eu escolhi uma letra que já tinha, né? Então, existe alguma regra Z', tal, que gera Zzão, Uzão? Ou seja, é isso que a gente precisa achar no nosso lado direito da gramática. Por quê? Porque Zzão gera 0, Uzão gera 1. Ou seja, para strings de tamanho 2, no caso a substring, né? Eu só preciso achar um Z', tal que Z' gera Zzão, Uzão. E quem são meus Z' aqui? Existe Zzão, Uzão aqui, aqui e aqui, certo? Ou seja, Z' pode ser o conjunto Pzão, tal que Pzão gera Zzão, Uzão, Azão, porque Azão também gera Zzão, Uzão, e Bzão, porque Bzão também gera Zzão, Uzão, certo? Perceba que aqui eu tenho 3 elementos. Então, o que vai acontecer? Na minha posição 3, 4, vai os 3 elementos. Então, aqui vai o quê? Pzão, Azão, Bzão. Azão e Bzão, certo? Eu vou adicionando todas as derivações que eu consigo chegar na posição 3 e 4 da string, que é 0, 1. E eu vou fazendo isso continuamente, certo? Logicamente a gente vai olhar aqui para 1, 1 eu teria que ser o quê? Um Z' que gerasse Uzão, certo? E eu não tenho, né? Não tem nenhuma regra assim, logo
na posição 4 e 5, eu teria também um conjunto vazio. Certo? Então, seguindo essa lógica, eu teria montado aqui todas as possíveis derivações que chegariam em strings de tamanho 2, a partir dessa minha string principal, ou seja, apenas aqui na posição 3, 4, que é 0, 1, certo? 0, 1. E eu continuo isso fazendo o quê? Fazendo para substrings de tamanho 3. Quem são as substrings de tamanho 3 nessa palavra? 0, 2, 0, 1, 1. É isso aqui e isso aqui, certo? Ou seja, W1 até 3, que é 0, 2, 0. W de 2 até 4, que é 2, 0, 1, certo? E W de 3 até 5, certo? Que é 0, que é igual a 0, 1, 1. Perceba que a única substring de tamanho 2, e aqui já pegando o gancho do resultado anterior, a única string de tamanho 2 que eu consegui foi o quê? Foi a posição 3, 4. Certo? Isso significa o quê? Que perceba esse cara aqui, ó, W24. Ele é o quê? Ele é W22 concatenado com W34. Certo? Perceba que W34 é o quê? É o conjunto Pzão, Azão, Bzão. Seguindo a nossa tabela. Posição 3, 4. W22 é quem? W22 é Azão. Ou seja, o que eu quero encontrar aqui? Eu quero encontrar Z', tá? Que Z' deriva em quem? Azão e algum desses caras aqui. Existe alguma combinação de azão com P, ou azão com A, ou azão com B que esteja na gramática? Certo? Ou seja, que gera o quê? Que gera a substring 2, 0, 1. 0, 1 a gente viu que é gerado pelo conjunto Pzão, Azão e Bzão. E 2 tem uma própria derivação. 2 é A. Certo? Perceba que Azão, Bzão é uma regra que existe na nossa gramática e é derivada por Ra. Azão chega em 2 e Bzão chega facilmente em quê? Bzão deriva ZU, certo? ZU, que por sua vez deriva em 0, 1. Logo eu tenho o quê? A própria substring 201 que a gente queria achar, certo? Então, o que isso quer dizer? Que Z' pode gerar azão, Bzão. E quem é que gera azão, Bzão? É o A, certo? Então, meu Z' é o próprio azão. Porque azão deriva em azão, Bzão. Ou seja, na posição 2, 4, eu vou ter azão. Eu vou adicionar azão aqui, nessa posição. Adicionalmente, eu vou ter esse cara aqui também, certo? Deixa eu parar aqui para ficar mais fácil. A posição 3, 5, a gente pode interpretar da seguinte forma. W3, 5 é a concatenação de W3, 4 com W5, 5, certo? É tranquilo ver isso, certo? Porque 0, 1, que é a substring aqui 3, 4, né, da posição 3 da string até a posição 4, se eu concatenado com a posição 5, 5, eu tenho o final da minha string aqui, ó, o final da minha string, 0, 1, certo? Esse cara, a gente sabe o que ele é. A gente olha a tabela, W34 é o conjunto Pzão, Azão, Bzão. W55 é o que? É U, certo? Então eu tenho que encontrar um Z', tal que Z' deriva em
ou Pzão, ou Azão, ou Bzão, seguido de Uzão, certo? Pzão, Uzão, não está na gramática, certo? Não está na gramática. Azão, Uzão, está na gramática? Está na gramática. Olha quem ele é. Ele é Xzão. Azão, Uzão, está na gramática. E Bzão, Uzão, não está na gramática, né? Você pode até conferir. Não está na gramática. Não está na gramática. Então, Zelinha vai ser... pode derivar em quê? Azão, Uzão, para chegar em 0, 1, 1. E quem é Zelinha? Zelinha é igual a X. Por quê? Porque eu tenho uma regra de derivação Xzão que deriva em Azão, Uzão. Certo? Então, eu consigo chegar nessa substring através do meu Xzão. Certo? Então, na posição 3, 5, eu coloco X. Certo? E aqui, certo, que eu não vou exemplificar, né, vocês podem verificar depois, não tem como eu chegar nessa substring. Então, vou fazer. Analogamente, a gente continua agora para tamanho 4. Certo? A gente faz para substrings de tamanho 4. Substrings de tamanho 4, para essa palavra aí, só tem duas. Certo? 02, 01. Logo, minha substring de tamanho 4 é essa, ou é essa. Certo? W, 14. Ou W25. Tá ok. W14 vai ser 02, 01. W25 vai ser 2011, né? 201, 201. W14 pode ser escrito de diversas formas, certo? W14. Um exercício didático aqui. W14 pode ser escrito como o quê? W11 concatenado com W24, certo? Ou W12 concatenado com W34, certo? Ou W13 W44. Isso. Eu posso escrever essa minha substring 14 de todas essas formas. Então, qual é o segredo no SIC? O segredo é eu conferir se esses caras eles possuem elemento na tabela. Por quê? Porque esses caras a gente já achou. Substrings de tamanho 2, substrings de tamanho 1 e substrings de tamanho 3, a gente já verificou antes. Certo? Isso por quê? Porque a gente faz desde a substring de tamanho 1, substring de tamanho 2, substring de tamanho 3. Então é garantido que para cada um desses, eu já sei a resposta, se ele existe ou não. Então, basta eu verificar se os dois ao mesmo tempo existem. E se eles existirem, eu adiciono a regra de derivação que produziu eles na posição 1, 4. Certo? 1, 1 e 2, 4, a gente pode verificar. 2, 4, quem gera é Azão, certo? E 1, 1 é Zezão, Azão. Lógico, logo, isso aqui teria que ter o quê? Zelinha, tal que Zelinha deriva Zezão, que é esse cara aqui, ó, Zezão, e esse cara aqui é Azão. Zelinha teria que ter uma regra Zezão, Azão. E Zelinha seria o quê? Zelinha seria na gramática. Mas eu não possuo uma regra que deriva Zezão, Azão, certo? Todas as minhas regras derivam o quê? Ou Zezão, Xzão, ou Zezão, Uzão. Então, logo, essa regra não existe na nossa gramática. E o mesmo vou fazendo aqui, né? 1, 2 é o quê? 1, 2 já é conjunto vazio, certo? Esse cara aqui já é conjunto vazio. Quando um deles é conjunto vazio, então já é conjunto vazio aqui também. Não consigo gerar essa substring a partir dessas duas, né? 1, 3. 1, 3 também é conjunto vazio, certo? Então, quando é conjunto vazio, aqui também é conjunto vazio, certo? Como as três produções eu não consigo achar, logo em 1, 4 eu vou ter conjunto vazio, certo? Ninguém é capaz de gerar essa substring de tamanho 4, ou seja, 02, 01 é uma substring que é a partir que a gente não consegue gerar, começando, né, da posição 1 até a posição 4 nessa string, né? A gente não consegue derivar ela com essa gramática. Mas perceba que a outra string era o quê? Era W25, certo? Ou seja, era 2011, né? 2011 pode ser gerado, fazendo aquele exercício mental de novo, por
W22 concatenado com W35, W23 concatenado com W45, ok? E W24 concatenado com W55, certo? Então essas formas a gente gerar W2 até 5, ou seja, gerando a palavra 22011. Usando a nossa tabela de consulta, a gente tem o que? W22, esse cara aqui, ele vai ser azão, certo? Azão, 2, 2. W35 é xão, certo? É xão, ou seja, existe algum zelinha, tal zelinha derivazão xão na minha gramática, certo? É isso que eu tenho que verificar aqui. A gente já vai fazer para os outros, depois a gente volta se existe. 2, 3. 2, 3 é conjunto vazio, então com esse cara aqui não dá para chegar lá. 2, 4, usando aqui na terceira regra, 2, 4, 2, 4 é azão, azão, e 5, 5 é usão, certo? Ou seja, existe algum zelinha, tá? Que zelinha deriva em azão, azão, certo? Perceba que azão, xão não tem na nossa gramática. Eu tenho o quê? No máximo eu tenho azão, bezão, zizão, xão, e só, né? E azão, usão também. Mas eu não tenho azão, xão. Então, por esse caminho aqui eu não consigo chegar. Então, esse caminho é inválido. Azão, usão existe. E a nossa regra é x. Então, zelinha aqui é igual a x, tal que xão deriva em azão, usão, certo? E essa regra ela existe na nossa gramática. Então, logo na posição 2, 5, eu tenho xão, certo? Partindo desse princípio, eu chego finalmente na minha substring de tamanho 5, que é a própria string, certo? E a minha substring de tamanho 5, que é W0201, né, que é a minha substring, ou seja, é a própria string, ela pode ser escrita como W1 concatenado com W25, certo? W12 com W35, W13 concatenado com W45 e W14 concatenado com W55, certo? Essas são as formas da gente conseguir gerar essa string através dessas substrings. Agora a gente vai usando aqui a nossa tabela, a gente vai analisando o passado. 1 é quem? 1 é Z, certo? W25 é xão. Então, o que ele quer aqui? É xão, né? Ele quer que eu ache um zelinha, tal que zelinha produza zezão, xão, certo? A gente já vai fazendo dos outros aqui. 2 é conjunto vazio, certo? 2 é conjunto vazio, logo isso aqui é conjunto vazio, não dá para chegar para esse ponto. 3 também é conjunto vazio, certo? Quando é conjunto vazio, não dá para chegar para esse ponto, conjunto vazio. 4 também, então 4 também é conjunto vazio, então a gente não chega por esse ponto. Então eu só tenho um ponto aqui, né? Zelinha tem que derivar em zezão, xão, para a gente conseguir chegar na minha substring de tamanho 5. Existe alguma regra que gera zezão, xão? Existe. Existe logo 3. Tá? Bezão deriva em zezão, xão. Azão deriva zezão, xão. E pezão deriva zezão, xão. Logo, meu zelinha ele é igual ao conjunto pezão, azão, pezão. Certo? Isso quer dizer o quê? Que esse cara todo vai ser adicionado aqui na minha posição 5. Ou seja, minha posição 5 pode ser pezão, azão, bezão. Certo? E aqui eu termino os ciclos do meu algoritmo. Isso quer dizer o quê? Porque tem 3 elementos ali, não deveria só ter a variável inicial? Não, porque o algoritmo ele não sabe onde você está, qual é a substring de tamanho máximo. Certo? Então isso quer dizer o quê? Se W fosse uma string ainda maior, certo? Digamos que tivesse mais elementos aqui, certo? Isso quer dizer que essa substring ela é válida, certo? Ela é válida numa string maior. É mais ou menos isso que quer dizer, nessa posição 5.
E aqui vem a última parte do nosso algoritmo, certo? Se t de um n contém a variável inicial s, certo? Então w pertence à linguagem. Isso aqui é contido, tá? É um Czinho, né? Um Czinho ao contrário. Para quem lembra lá de conjuntos, a razão contém Bzão, certo? É o símbolo de contém na matemática. Ou seja, de T1N contém, e quem é T1N? T1N é 5, certo? Quem é esse cara? Esse cara é o conjunto Pzão, razão, Bzão, certo? Esse cara aqui. Ele contém a variável S. S é o quê? S é a minha variável inicial da gramática. Szão, nesse caso aqui, é Pzão, certo? Pzão é a variável inicial da minha gramática. Ó, perceba aqui, ó. Quando eu formalizei minha gramática, Pzão era a minha variável inicial. Ele contém, certo? Porque ele está aqui, ó. Se ele contém, então W pertence à linguagem gerada por essa gramática aqui, certo? Que é essa gramática, né? Logo W, que é esse W aí, né? 02011. Então, é isso, W pertence à arte gramática. Então, esse é o objetivo do SIC. Se aqui chegasse outra coisa, se não chegasse Pzão, por exemplo, se chegasse razão Pzão, então W não pertence à linguagem. Se chegasse conjunto vazio, também não pertence à linguagem, certo? Teria que chegar pelo menos o Pzão, no caso da nossa gramática. Se chegar mais coisa, não faz diferença. O que importa é chegar a variável inicial. Então, se a variável inicial está nessa posição, então W pertence à linguagem. Então é isso, bem tranquilo, certo? Depois eu vou passar um slide para vocês verem o algoritmo SIC no material, mesmo no slide, mas no exemplo também é bem de boa. É isso aí, tchau, tchau.